Amém. É no nome de Jesus que nós vamos ler a palavra do Senhor. Não vou orar como de costume, porque a oração que a igreja fez em favor da minha vida foi tremenda. Recebi da parte do Senhor. Porque nós somos homens e mulheres, somos pessoas falhas mesmo, não é verdade? E quando nós nos dispomos a fazer algo para o Senhor, mesmo que nós buscamos algo de Deus, temos a certeza que o Senhor não vai deixar envergonhar, não vai deixar de agir, não porque um vem ou outro deixa de vir, mas é porque o Senhor é misericordioso para com a nossa vida. Mas nós somos falhos mesmo, né? E a gente chega na hora e não tem, né, quem não trema as pernas, não é verdade? E a gente chega, né, e tem uma recepção, né, e aí depois uma oração tremenda da parte do Senhor, vinda, né, aí com a saudação da parte da igreja, e a gente fica mais tranquilo, não é verdade? Sabe que tem um Deus que guarda, tem um Deus que fala, tem um Deus que age, né? E tem um Deus, né, que sempre está levantando pessoas para estarem orando e intercedendo uns pelos outros e uns com os outros. Não ia ler esse texto, mas vou ler. Porque eu cheguei aqui e ouvi um louvor. E vai tocar esse louvor de novo no final. João 11. João 11. João Evangelho, amada igreja, não cartas. João Evangelho. João capítulo 11. O versículo é o 35. Hoje, durante a semana, eu meditei, eu li, eu reli, como diz Jeremias, eu comi, né, eu remoí a palavra. E a gente quer trazer algo, né, de novo, né, para a igreja, né, quer trazer algo do Senhor. Mas quando a gente quer trazer, não é Deus que quer trazer, né? Porque está muitas vezes no nosso intelecto, na nossa imaginação, na nossa dependência, né? E nós buscamos algo, e lemos e buscamos até em dicionário e vamos ver pregação para que Deus venha falar algo. E tudo que eu li, reli, não valeu de nada. Porque eu não li isso. João capítulo 11, versículo 35. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então todo mundo encontrou. Vamos ler juntos, em nome de Jesus? Como que diz a palavra? Jesus chorou. Jesus chorou. Amém, queridos. Pode sentar, em nome de Jesus. Jesus chorou. Um texto tão quanto pequeno, né? Curto. Poucos trechos na palavra de Deus são tão curtos, né? Como orar sem cessar, também é curto. Mas não é de tamanho, mas de grandiosidade do texto em si. Jesus chorou. E eu entrei aqui, eu fiz uma oração, porque eu tinha buscado muitas coisas da parte de Deus. E quando nós buscamos de Deus, né? Nós separamos, nós tiramos tempo, mesmo que no cotidiano, na correria do dia a dia, quase nem se tem tempo. Eu sempre falo em casa, e sempre onde eu tenho a oportunidade eu falo, nós temos que fazer tempo. Porque não há mais tempo, não é verdade? É uma correria para tudo. Tudo que se faz é corrido. Até para buscar a Deus parece que é corrido, né? Mas tem que ter um tempo para o Senhor. Porque nós temos tempo para todas as coisas. Por que não para o Senhor? Não é verdade? Mas não é de tempo. E nós vamos trabalhar na palavra do Senhor esta noite. Lemos aí que Jesus chorou. E eu vinha falando que eu cheguei na igreja e eu, como sempre, faço a minha oração. Todo homem e mulher de Deus tem esse entendimento, tem esse tempo de chegar e orar e buscar o Senhor. Né? Mesmo em pé, mesmo sentado, mesmo chorando, ele vai orar. Né? E ministrou-se os louvores e tocou muito louvor. E o último falou de Lázaro, não é verdade? Não é uma mensagem tão quanto difícil ou tão quanto não ouvida diante da igreja. É uma palavra tão quanto corriqueira. Vamos dizer assim, no singular, no simples da palavra. A igreja já ouviu até demais, não é verdade? Mas não é o meu querer, mas é o querer
quê? Do Senhor. Né? E assim seja como o Senhor quer. Porque de mim, de que a igreja vai ter proveito? Nada. Mas o Senhor tem muitas coisas para ser revelado na sua vida. Então o texto diz que Jesus chorou. Jesus chorou diante de uma situação, diante de um momento a qual ele tinha o seu amigo. A palavra diz, ou mesmo não relata, se era ou não de infância, Lázaro de Betânia. Mas a palavra traz a entender que Jesus, ele amava esse irmão, assim como ele ama a eu e a você. E o texto traz aí a indagação que o Senhor chorou. Porque o Senhor, ele estava na Judéia. E ele soube da notícia que o seu melhor amigo havia adoecido e com isso havia falecido. Betânia, para que nós possamos entender, é um povoado a cerca de uns 3 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém, da Judéia em si. Mas o Senhor, ele tinha saído dali, ele estava para o lado da Bereia. Era outro lugar mais longe ainda, lá para as bandas do Jordão. Já ouvimos falar muito desse rio, né? Então o Senhor estava lá para as bandas do Jordão, lá onde João, não o discípulo amado, mas o Batista, lá onde João anunciava, lá onde João batizava numerosas multidões. E o Senhor estava lá. E foi lá que ele ouve a notícia por parte das suas irmãs, ou melhor seja, das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Maria era mesmo aquela que ela quebra ali o guento. A igreja sabe bem dessa história, na verdade. E ela lava o Senhor por completo, ou seja, ela unge o Senhor por completo, e com seus próprios cabelos ela enxuga os pés do Senhor. Era a mesma Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. E elas, pelo amor que elas tinham com o Senhor, por saber que o Senhor amava aquela casa. A Bíblia não traz uma tradução certa, ou mesmo uma história fidedigna de como que era esta amizade. Se era de infância, se eles se conheceram no trabalho, porque o Senhor trabalhou, viu? O Senhor, ele era carpinteiro, na verdade. Trabalhou muito. Mas fala que ele o amava. Ele tinha um amor por esse irmão Lázaro. E aí então ele sabe dessa notícia. E a primeira resposta que o Senhor dá, quando ele recebe a notícia que aquele seu melhor amigo estava à morte, ele diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para que a minha glória seja manifesta através dessa enfermidade. Eu não sei, querido, se o teu caso é enfermidade, ou se mesmo essa tua enfermidade seja física, seja natural, ou seja espiritual, ou seja da alma, seja nas emoções. O que eu sei é que o Senhor tem falado que não é para a morte. Esta dificuldade não é para a morte. Foi a primeira resposta do Senhor. E assim ele começa a tratar de seus assuntos com os seus discípulos. E ele não atenda àquele chamado, àquela urgência, àquela emergência, para ir até então. Ele ainda se demora alguns dias, ou mais, 2 dias. Porque ele sabia que aquela dificuldade não seria somente para que o seu nome seja exaltado, mas para que todos aqueles que estivessem lá crescem que há um Deus que pode todas as coisas. Aquilo que para mim parece impossível aos meus olhos, já disse a palavra, é possível aos olhos do Senhor. É impossível eu estar aqui. Minha esposa, a qual está
junto com a igreja, ela sabe bem disso. E quantos outros que têm um pouco de entendimento e sabem um pouco da minha vida. Mas não é um testemunho que eu vim contar. Eu vim tratar da palavra do Senhor. Vamos deixar a minha vida à parte. Outro dia eu venho e conto testemunho. Pois bem, e a história começa, né, com a notícia chegando ao Senhor, de que o seu melhor amigo estava doente. E dali então, ele se demora algum tempo, a qual ele deixa meio que a desejar ao coração, ao entendimento de algumas pessoas. Porque muitas vezes nós julgamos o Senhor tardio, não é verdade? E ele diz que ele não é tardio, ele é longânimo, é abençoado. E tem um tempo e um tempo para todas as coisas, debaixo do sol. Há o nosso tempo, há o nosso cronograma, há o nosso relógio, que não é o relógio de Deus, não é o tempo de Deus, não é o momento de Deus. Ao qual o mesmo Senhor fala que um dia pode ser um ano, como um ano pode ser um dia, mas eu vou saber, então eu tenho que estar no tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus? É o tempo da espera. Porque só o Senhor sabe o tempo. Enquanto você está na espera, mesmo morto viverá. Não foi isso que o Senhor falou? Porque Ele traz na própria palavra. Mesmo morto viverá. E há um tempo, meu amado, minha querida, há um tempo para todas as coisas. Mas Lázaro, ele tinha uma enfermidade, não era emocional, não era espiritual, mas era uma enfermidade natural, porque ele chegou a falecer. Não é verdade? Lázaro, não é que ele não esperou, mas porque a trajetória deste milagre, ao qual nós vamos ver o desfecho, tinha que acontecer dessa forma. O Senhor tinha projetado, já tinha traçado todas as coisas para a vida de Lázaro, até mesmo a sua morte, até mesmo a sua ressurreição. Porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe o nosso levantar, o nosso deitar. O Senhor sabe de toda a nossa vida, toda a particularidade. Nós não conseguimos esconder nada do Senhor. Tudo está encoberto aos olhos daquele que devemos prestar conta. Não é verdade? E o Senhor sabia. E assim então ele falou que não era para a morte, mas que sim para a glória do Senhor. Para que o nome dele seja exaltado. E foi exaltado naquele tempo, naquele momento. E assim o Senhor foi, meio que sem muita pressa, vamos dizer assim. Enquanto nós descabelamos, nós nos rasgamos desesperados, né? Queremos para anteontem. O Senhor parece que faz tudo o contrário, né? Quanto mais nós nos apressamos, mais o Senhor anda devagar. Quanto mais nós colocamos diante de Deus e vivemos para o Senhor, e esquecemos daquilo que nós pedimos, parece que o Senhor começa a andar, começa a correr, começa já a abençoar. E muitas vezes na nossa vida, aquilo que nós recebemos de Deus, nós recebemos quando nós nem imaginamos. Recebemos quando nós nem estamos esperando mais. Porque eu acho que Deus não é o nosso agir. Como eu já falei, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E aquilo que Ele tem projetado para mim e para você, jamais nós poderemos entender ou compreender. Temos que viver da parte de Deus. Porque o que Ele tem é o melhor para a nossa vida. E assim continua a história. Ele vai até aquela aldeia por nome de Betânia. E ele, ao chegar, já vem as irmãs de Lázaro, na dificuldade, no choro, no pranto. Antes de ele chegar em casa, ela já vem de encontro e já vem se questionar, porque se ele tivesse chegado antes, alguns dias, Lázaro não estaria morto. E assim fez Marta, e assim também fez Maria. Porque Marta e Maria eram como eu e você, pessoas naturais.
Precisamos ser pessoas espirituais. Que mesmo na situação que seja de morte, temos que crer num Deus da vida. Aleluia! Oh, glória! Mas Marta e Maria não entendiam isso. Sabia que ele era o Cristo, porque já havia presenciado algumas coisas da parte do Senhor. Mas mesmo assim, o natural, a dificuldade, a situação, quantas vezes contrária à nossa vida, nos impulsiona a deixar de crer, a deixar muitas vezes de viver os propósitos que Deus tem para a nossa vida. E não é isso que o Senhor quer. Ele quer que vivemos de fé em fé. Porque o próprio livro de Hebreus fala que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, mas não se vê. Não se vê fé, não se toca fé. Não se pode saber, mas temos que viver e crer. Esse é o motivo do homem e da mulher de Deus viver em fé em Cristo Jesus. É o fundamento. Temos que estar com a vida fundada na fé. E se nós formos entender o que é fundamento, nós vamos construir uma casa ou um edifício, ali antes tem um fundamento, não é verdade? Eu trabalhei pouco de servente. O Márcio já faz dica trabalhando, ele entende bem disso, né, Márcio? Então, antes de você construir algo, tem um fundamento, tem uma base, tem ali um alicerce, para ficar mais claro. Isso tem que ser fé no nosso coração, na nossa alma. Precisamos ter fé. Mas não é questionando fé, ou colocando se é menos ou se é mais, mas sim a situação do irmão Lázaro. Após os irmãos já não tinham mais esperança, porque já havia 4 dias que ele havia morrido. Quando a gente está doente, a gente está enfermo e toma certos remédios, né? E nós vamos, naquela situação meio que paliativa, né? E nós vamos ainda na fé, que é mínima, na verdade, porque nós temos ali um medicamento, né? E chegamos até um pronto-socorro, ou até mesmo um hospital, mas a fé ainda está, porque nós temos em que se segurar. Mas não é fé. E depois de 4 dias? Nem hospital, nem pronto-socorro, não tinha nada para fazer mais. Já tinha cessado tudo. Lázaro já estava morto. E quanto tempo faz? 4 dias? 4 anos? 4 meses? Eu não sei o tempo que a tua vida parece que foi executado, teus projetos parecem que foi executado, teus sonhos parecem que foi executado. Mas o Senhor é um Senhor de ressurreição. Aleluia! Glória! Ele ressuscitou Lázaro. E Ele nesta noite Ele quer ressuscitar a tua vida. Porque nós apresentamos para uns de uma forma, mas só o Senhor sabe da tua alma, do teu coração. E nós muitas vezes nos aparentamos alegres, normais, firmes e fortes, mas quando por dentro só o Senhor sabe. A nossa luta, a nossa indignação, a nossa indagação muitas vezes com Deus. O porquê disso, o porquê daquilo. Não é verdade? Mas o Senhor operou o milagre, ressuscitou a Lázaro. É o mesmo Senhor que está nessa noite. É o mesmo Jesus. Quando nós reunimos 2 ou mais, Ele está sempre no nosso meio. Mas nós muitas vezes esquecemos da palavra, esquecemos de viver o que a palavra nos fala, nos diz e nos aprova. E quando vem um vendaval, uma situação, uma circunstância adversa, nós mais reclamamos do que confiamos no Senhor. Não é verdade? Falo eu porque o Senhor fala comigo. Sempre quando a situação vem contrária, é mais fácil nós questionarmos, nós reclamarmos, do que buscarmos de Deus em oração, em propósito com o Senhor. Precisamos viver o sobrenatural de Deus.
esses últimos dias, tem coisas grandiosas a serem feitas através da minha e da tua vida, a qual o Senhor tem separado homens e mulheres para fazer diferença no meio de multidões. Porque Ele mesmo já falou, há mais de 2000 anos atrás, que os sinais que Ele fez não seria nem comparado com os quais nós iríamos fazer através do Seu nome. Nós precisamos viver a palavra. Precisamos viver a palavra e confiar na palavra. A fé é isso, é confiar, mesmo sem ver. E assim o Senhor chegou naquele lugar e viu aquela situação, e ele se comoveu, e como nós lemos o texto, ele chorou. E alguns ali que estavam do lado dele começam a indagar com o Senhor, falando: o Senhor gostou muito do irmão Lázaro. O Senhor, eu vejo que o Senhor amava ele, porque o Senhor está muito comovido. Mas não é só com Lázaro. O Senhor se comove dia após dia, instante em instante, com a minha e com a tua vida. Não pense você que no teu choro, mulher, no teu lamento, o Senhor não está a lamentar, a chorar junto contigo. Mas muitas vezes nós nos damos como egoístas. Só nós que choramos, não é verdade? Só eu que sei das minhas dores. Maior mentira. O Senhor sabe das tuas dores. Sabe como ninguém. Ele intercede a cada instante com gemidos inexprimíveis pela nossa alma. E ali o Senhor se emocionou e chorou e conversa com as irmãs Marta e Maria e pede para que ele vá até o lugar, mostrasse o lugar ao qual foi sepultado, como se diz, o seu melhor amigo Lázaro. E ali então o Senhor começa uma caminhada curta, mas dolorosa, por parte das pessoas que ali estavam. Porque as pessoas, muitas delas reclamavam e murmuravam, assim como nós. Falavam pelos cantos, mas não foi ele que deu vista a muitos cegos. Por que ele não fez com que o nosso irmão Lázaro não morresse? E não é muitas vezes na nossa vida, estamos na prova, estamos numa dificuldade, numa situação, e muitas vezes nós questionamos o Senhor, porque certas coisas o Senhor faz, mas aqui parece que não faz. Nós questionamos muito, e nos nossos questionamentos nós acabamos perdendo a nossa bênção e a nossa vitória. Temos somente que crer. O Senhor falou àquelas irmãs: se creres, verá a glória do Senhor. Temos que crer somente. Não temos que entender nem compreender o Deus que criou os céus e a terra. Temos que viver e crer que o Senhor é maravilhoso e é poderoso para agir e para fazer o que Ele bem quiser, na hora que Ele quiser e como Ele quiser com a nossa vida. Temos que crer. Começamos a querer entender o Senhor, nós vamos sair do caminho verdadeiro, que nós não conseguimos entender. Temos que crer. O Senhor, Ele muda a cada instante, na palavra, na mensagem. Ele vai tratando com cada um na necessidade que cada um precisa e cada um busca. E assim o Senhor foi. Chegou diante daquele sepulcro, a qual era uma gruta, porque era comum naquela época sepultar os judeus nesse tipo de sepultamento. E a primeira coisa que ele fala é: tirai a pedra. Tirai somente a pedra. E nós vamos trazer essa pedra para os nossos dias. Aquilo que nós temos por entendimento, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas dificuldades. Qual a pedra que tem que ser colocada na nossa frente? Porque para que o Senhor possa ressuscitar a tua vida, ressuscitar os teus sonhos, ressuscitar o teu ministério,
Antes de tudo, tirai a pedra. Assim diz o Senhor. Tirai a pedra. Qual o impedimento que nos coloca entre Deus e nós? Qual a dificuldade? Tirai a pedra, para que só assim o Senhor chame pelo teu nome. Sai para fora. Começa uma nova vida, uma nova caminhada, um novo ministério, novos sonhos, novos projetos. E assim tiraram a pedra. E o Senhor chamou aquele que estivera morto há 4 dias. Chamou ele pelo nome. Lázaro, sai para fora. E saiu aquele que estava morto há 4 dias. Mas o que eu fiquei indignado na palavra, e o Senhor teve que me dar um entendimento, porque senão eu não poderia falar para a igreja essa noite. Porque no capítulo 44 ele dá essa ordem ao morto. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então lhes ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Então o Senhor deu uma ordem ao morto. Agora, quem é esse Senhor que ao morto dá uma ordem? Levanta, sai do túmulo. Aleluia. E que não pode falar na tua vida, na tua alma, no teu coração nesta noite. Levanta. Há uma nova história para a tua vida. Há um novo projeto de Deus para a tua vida. Porque é o mesmo Senhor. Ele não mudou. Ele é imutável. Mas aquele que estiver morto, diz a palavra que ele estava envolto em lençóis, mas ele estava atado em seus pés, porque era por um costume dos judeus enrolar. Parecia uma múmia, tudo enfaixado. Mas isso trazendo para nós Lázaro, mesmo ressuscitado, precisou que alguém desatasse os nós, os laços, as faixas que amarravam a Lázaro. E quantas vezes nós viemos para o Senhor, temos uma vida com o Senhor, temos uma caminhada com o Senhor, já de longa data. E quantas vezes nós nos prendemos ainda tempos atrás, há vidas atrás, há histórias atrás. Parece que nós caminhamos um pouco e enfadigamos. Parece que caminhamos um pouco e ao mesmo tempo parece que estamos atados. Parece que vivemos para o Senhor com as mãos e os pés amarrados. Temos que nos desligar daquilo que não faz mais parte das coisas de Deus. Porque só assim nós podemos viver um tempo novo, uma história nova, um projeto novo. E o Senhor fala para desatar a Lázaro. E o mesmo Senhor fala nesta noite para você desatar. Deixa as coisas que um dia foram laços para a tua vida. Porque até hoje só tem te trazido tristeza e confusão na tua alma. Então laços são coisas que nós temos que quebrar. Temos que nos desligar. O que ficou para trás não importa. Mesmo porque o Senhor não tem prazer naquele que retrocede, naquele que olha para trás. Temos que andar firmes, olhando para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Não podemos olhar para o que ficou, nem mesmo nos ligarmos
seja um laço espiritual, seja um laço emocional. São ataduras, são, na verdade, amarras. E nós não conseguimos caminhar. Nós não conseguimos prosperar. O Senhor parece que só fez pela metade. E o Deus que nós servimos não é um Deus que faz pela metade. Ele faz por completo. Mas tem coisas na nossa vida e nós precisamos nos desligar. Precisamos nos desligar de algo que ficou. E que nós, sempre nossa dificuldade, nossos anseios, nós tratamos não de desligar, de desamarrar, mas nós temos o cuidado de ir lá e ficar acariciando o negócio, parece que é bom, e parece que eu tenho saudade daquele tempo. A tua vida é um novo tempo. É o tempo do Senhor para a tua vida. E quantas vezes no teu quarto você chora e reclama, e vem falando que o Senhor não falou contigo, porque já era de costume da tua vida. Sempre vem palavras, e o Senhor te pegava no colo, te acariciava, te chamava pelo nome, e muitas vezes te falava assim: tu és a menina dos meus olhos. Mas há coisas que precisam ser deixadas. Laços que não foram o Senhor que colocou na tua vida, mas por você, na tua inquietude, na tua dificuldade, você começou a buscar e fazer e achar que poderia ser e acontecer dessa forma. Não. Precisa desatar. Precisa deixar certas coisas, para que só assim, como o Senhor falou a Lázaro: sai para fora. Sai, porque eu tenho uma nova história para a tua vida. Porque o Senhor tem muito a te usar. Não é comum essa inquietação, que parece que o coração vai sair pela boca. Não é comum, mas é mover de Deus. Mas precisa deixar certas coisas, para que só assim o Senhor venha trabalhar na tua vida e usar tão bem como Ele quer. E assim o Senhor falou a Lázaro: sai para fora. E saiu aquele que estava morto. Saiu aquele a qual ninguém já tinha mais esperança, porque já cheirava mal. Já não tinha mais o que fazer para com a vida de Lázaro. Nem oração, nem mais nada. Porque ninguém ora com o morto. Porque a nossa fé é pequena. Incapaz que esse morto ressuscite. Mas o Senhor já falou que nós iríamos fazer coisas maiores, as quais Ele tinha feito. Precisamos viver de fé em fé. Se é uma enfermidade, se é uma dificuldade, temos que orar. As irmãs chamaram e clamaram ao Senhor. Maria, ela se prostra diante do Senhor e questiona e reclama. E muitas vezes nós chegamos diante do Senhor e nos ajoelhamos e nós choramos e reclamamos, mas nós esquecemos de exercitar a nossa fé. Muitas vezes a ressurreição do nosso projeto, a ressurreição da nossa vida, a ressurreição do nosso trabalho, a ressurreição dos sonhos de Deus para a nossa vida depende muito mais de nós do que mesmo do próprio Senhor. Porque nós não temos fé muitas vezes. Ou a nossa fé é pequena para crer que o Senhor que ressuscitou Lázaro possa ressuscitar a nossa vida, os nossos sonhos, o nosso projeto.
Mas o Senhor, repito, agora esteve com as irmãs, agora ressuscitou Lázaro, agora trouxe a vida onde havia morte. É o mesmo Senhor que agiu e que age no nosso meio. Porque o Senhor, Ele não envelheceu, Ele não aposentou, Ele não se cansa, não se enfadiga. É o mesmo Senhor. E Ele está nesta noite. E Ele te faz uma pergunta. O que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Porque bens tem chorado, bens tem reclamado. O que tu queres que eu te faça? O Senhor está aqui nessa noite, amados. O Senhor está aqui nessa noite. Eu não sei qual a pedra, qual a dificuldade na tua vida. A pedra, o artefato, a qual o Senhor usou nesta noite para te confrontar, para que você e o Senhor há algo que não pode ficar, que precisa ser rompido, precisa ser quebrado, nem que for pela água do Espírito Santo. Porque a única ferramenta que quebra pedra dentro do Senhor é a água. Aleluia! Nosso entendimento é outro, mas o Senhor não pensa como nós. Mas há algo entre eu e Deus e que precisa que nós deixamos isso e nós buscamos do Senhor para que seja quebrado, para que só assim possamos viver o melhor de Deus para a nossa vida. E depois dessa dificuldade, mesmo quando o Senhor chamar e dar a palavra de ordem à nossa vida, levanta, toma o teu ministério, toma a tua postura, a qual o Senhor já falou e já te direcionou. Mesmo assim, desatrai para que possas andar e andar em novidade de vida. Porque você é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram e o Senhor fez nova todas as coisas. Não pense você em voltar atrás. Não pense você em viver dias atrás. Porque o Senhor é um Senhor do presente e do futuro. O Senhor tem um futuro para a tua vida. Tem ministério para a tua vida. Tem muito a fazer através da tua vida. Não irás voltar atrás. Glórias a Deus. O Senhor não leva em conta o nosso tempo passado. Mas Ele olha para nossas dificuldades e joga para trás nas profundezas do mar. O próprio Miqueias fala isso. Ele joga nossas dificuldades na profundeza do mar, ele lança para trás, ele não lembra mais. Mas o que tentou a querer lembrar, recordar de tempos em tempos. O que era naquele tempo, hoje não se faz mais. Aleluia! És nova criatura. É um novo tempo, uma nova história na tua vida. Não irás tu dar uma de curioso e tentar pescar nas profundezas do mar o teu passado, a tua dificuldade. Deixa lá. Porque é lá que o Senhor colocou. E a partir desta noite, tu tomarás postura e atitude e levantarás
como Lázaro, levantou. E todas as amarras da tua vida, todos os laços serão soltos nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor tem grandes coisas a fazer na tua vida. E muito mais através da tua vida. Oh, aleluia, Jesus. Ah, Jesus querido. E assim o Senhor operou o milagre na vida do seu amigo Lázaro. E assim o Senhor quer fazer na minha e na tua vida nesta noite. Basta você parar e deixar de questionar, de medir, de regular o mover e a presença de Deus. Mas tão somente se entregar nas mãos do Senhor. Que esta palavra, amada igreja, ela tenha penetrado no teu coração. Ela tenha tocado o mais profundo da tua alma, do teu entendimento. Porque não falei eu da minha parte, mas falo eu da parte do Senhor. E sempre quando eu vou a um lugar, eu sempre gosto de falar isso. Não importa se é um menino, se é um ancião, se é quem quer que seja, a palavra é do Senhor. Poderia bem eu estar aí sentado, e qualquer um de vós poderia estar aqui falando, e seria a mesma palavra, porque não é homem que traz, mas sim o Senhor. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória a ti, Deus. Feche teus olhos, amado. Feche teus olhos. Diante do que foi falado, diante do que foi ouvido. Porque da mesma forma que eu falei, também ouvi. A mesma boca que professa, também tem ouvidos para ouvir. E a palavra não vai e volta vazia. Sem antes fazer tudo o que lhe apraz. E quando ela vai, ela volta. Ai do pregador, porque a palavra volta. Isso quer dizer que a palavra falou tanto contigo quanto comigo. Porque de que serviria? Vem um aqui falar e falar e não servir para ele. Superman não existe. Existem homens e mulheres falhos, mas com o coração aberto e compromissado em fazer aquilo que o Senhor quer e que o Senhor deseja. Que nesta noite o teu coração esteja aberto para não somente ouvir, mas para receber a cada palavra. Oh, Senhor. Se esta palavra falou com você, se você sentiu aí no teu coração, no teu íntimo, se você entendeu de alguma forma, de alguma maneira, porque o Senhor fala de tantas maneiras. O Senhor fala comigo de uma forma e contigo Ele usa outra forma. Mas o Senhor fala ao teu coração nesta noite. Não vim eu aqui à toa. Não vim eu aqui porque o presbítero Cleiton me convidou. Mas porque assim o Senhor quis. Senão, eu não estaria aqui. O que nós temos nesta noite de entendimento que o Senhor quer fazer na nossa vida. Qual a tua dificuldade, Lázaro? Ei, Lázaro. Ou melhor, Lázaro. Tu tens
ficava enclausurada em 4 paredes. Não é sepulcro. Não é sepulcro. Mas o mesmo Senhor que chamou a Lázaro: ei, Lázaro, vem para fora. É o mesmo Senhor que te fala nesta noite: ei, Ramachai, sai para fora. O Senhor não te chamou para ficar em 4 paredes. Escreve, Pai. Só chora e reclama. Pedro não fala, Pedro não fala. Não é do teu jeito.